trabalho com a estratégia de projetos leva em consideração a participação dos alunos. Esse foi um dos projetos que eu mais me interessei. Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, é um projeto que abre a possibilidade do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo escolar. Você prestou atenção sobre o que eles falaram? A estratégia de projetos leva em consideração a participação dos alunos. Esse foi um dos projetos que eu mais me interessei. Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, é um projeto que abre a possibilidade do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo escolar. Está no dicionário. Projeto quer dizer ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro. Plano, intento, desígnio. Geralmente as pessoas entendem esse plano, quando você faz o planejamento, como uma coisa já previamente definida. Então você planeja e você executa. Eu posso te perguntar? A estratégia de projetos em educação é tema de estudo e pesquisa de Ulisses Araújo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades do campus da Zona Leste da USP. Tem um ponto de partida, evidentemente, tem um planejamento de algumas das ações que vão ser desenvolvidas, mas o professor, ele, nesse sentido, ele é um estrategista que vai adaptando em função do próprio desenvolvimento das ações, da própria coleta de informações e de conhecimentos que os alunos trazem. Ele tem a possibilidade de ir mudando no transcorrer do projeto o rumo que o projeto vai. Por isso que eu prefiro utilizar o termo estratégia quando trabalho com projetos na escola. Para entender melhor o que significa a estratégia de projetos, viemos à Escola Comunitária de Campinas. Aqui, esta metodologia é utilizada com os alunos de todas as séries. Estes são alunos do 5º ano do ensino fundamental. Eles estão desenvolvendo um projeto sobre a escravidão no Brasil. Já os alunos do 9º ano realizaram uma viagem ao litoral paulista, projeto Baixada Santista. Ricardo Pátaro, que é professor da turma do 5º ano, utiliza a estratégia de projetos na educação há 8 anos. O tema Raízes Culturais e a Escravidão no Brasil foi escolhido em parceria com os outros professores da Escola Comunitária de Campinas. Nós identificamos preconceitos, discriminações que circulavam entre nós, entre as crianças da classe, e então fomos aprofundar na questão da escravidão no Brasil, que é um conteúdo de história que está sendo estudado nesse projeto, com o apoio da matemática, com o apoio do estudo da língua e de geografia e outras áreas do saber. A estratégia de projetos está centrada em 2 conceitos importantes na educação: a interdisciplinaridade e a transversalidade. Romper essa fragmentação das disciplinas e trazer um conceito interdisciplinar ajuda a gente a entender de maneira mais adequada e mais complexa o fenômeno da natureza. Para que eu preciso compreender melhor os fenômenos que intrigam a humanidade, por exemplo, em relação ao universo, constituição do universo? Será que é simplesmente para fazer avançar os conhecimentos da física, da química, da biologia ou de forma integrada? A transversalidade, ela vem com a ideia de que existem fenômenos que perpassam esses campos disciplinares, tá? Portanto, são temáticas que são consideradas transversais, mas elas não se limitam simplesmente a compreender melhor o fenômeno. Elas têm uma preocupação mais de natureza ético-política, da gente pensar e refletir sobre para que a ciência, para que nós queremos formar os nossos alunos. Para saber mais sobre estes 2 conceitos, veja o que o professor Nilson José Machado diz no programa sobre interdisciplinaridade e transversalidade. A interdisciplinaridade surgiu como um chamado para que as disciplinas não mudassem os seus objetos, mas que houvesse relações mais fortes entre as disciplinas. Porque a realidade não é disciplinar. Por exemplo, a escola a realidade não é, né? A reação na organização curricular, a reação à fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade, quer dizer, a busca de temas que atravessassem transversalmente assim, todas as disciplinas, né? As questões sobre valores, por exemplo, são questões que
não cabem dentro de nenhuma disciplina especial da escola básica. As questões sobre valores, elas cortam todas as disciplinas transversalmente. Juntaram todas as perguntas de todos os grupos e a classe inteira votou em qual queria. Ele começou a perguntar e a gente tinha que responder às vezes e ficava complicado. Chegamos no dia do debate. Nesta atividade, os alunos de Ricardo farão um debate sobre a escravidão no Brasil. Os africanos estão dizendo que somente por serem de outra cultura não significa que eles são inferiores. Metade da sala defenderá a posição dos portugueses e a outra metade a dos africanos. Os africanos, eles não são civilizados. Eles são de uma raça inferior. Somos iguais a vocês, só temos a cor de pele diferente. Precisávamos de mão de obra. E vocês eram um povo perfeito, porque eram fortes e resistiam muito ao sol e cansaço. Vocês tinham arma de fogo, vocês tinham mais vantagens. A gente vai pegar vocês e escravizar, simplesmente isso. Nós temos a vantagem e vamos usá-la. Nós somos apenas diferentes. Eles se deixavam escravizar, eles não punham resistência em cima. Vocês buscavam a gente à noite algumas vezes, para não ter muita resistência. Então, vocês não podem dizer que a gente não resistia. Se continuarem tendo essa religião estranha que tem na África, não serão salvos. Só porque não somos católicos não quer dizer que não seríamos salvos. Eu achei mais interessante ter que defender os portugueses, porque você vai contra a sua vontade, eu fui contra a minha vontade, e no fim eu acabei me sentindo até mais à vontade do que defendendo os africanos. Quando eu fui uma portuguesa, eu não concordei muito com o que eu falava. Daí, porque o que os portugueses fizeram com os africanos foi muito cruel mesmo. Ficou meio difícil de defender os portugueses porque eles não têm razão. Foi mais fácil defender os africanos porque eles têm mais motivos para debater o que os portugueses estavam falando. Eu acho que nos dias de hoje, de uma forma, existe muito um preconceito que a gente deve lutar para combater, né? Porque começou até nessa época da escravidão, que eles achavam que os negros eram inferiores. Então, eu acho que a gente deve refletir um pouco e lutar para que o preconceito acabe. O trabalho com a estratégia de projetos pode ser apresentado através de uma rede. Nela, o professor registra todo o percurso das atividades, iniciando com os questionamentos dos alunos até traçar as relações entre o tema e as diversas disciplinas. Nesse projeto que nós estamos trabalhando agora, nós temos aí, por exemplo, dentro da área de português, nós temos o estudo de narrativas em discurso direto e indireto, estudos ortográficos. Né? Dentro da área de história, nós temos o período da escravidão no Brasil, essa questão da diversidade cultural, a consciência crítica que foi trabalhada no debate, né? A questão racial no Brasil atual, né? Trazendo para a atualidade. Na matemática, conteúdos como frações, porcentagem, números decimais que ajudam as crianças a entenderem esses dados numéricos que são encontrados nas pesquisas. Na geografia, a localização, representação e orientação espacial, os pontos cardeais, não é? Em que hemisfério está a África, não é? Como foi a viagem até o Brasil. À medida que o projeto vai desenvolvendo, que as estratégias vão sendo desenvolvidas, você vai estabelecendo relações não pensadas, por exemplo, anteriormente, mas que vão se construindo no próprio desenrolar do projeto. Nosso amigo Lucas trouxe uma história em quadrinhos que ele achou, que era a abolição dos escravos, que contava tudo da escravidão, era muito legal. Então as crianças quiseram fazer uma história em quadrinhos, usando os conteúdos, usando os conhecimentos que a gente tinha pesquisado sobre a escravidão no Brasil. Depois daquele trabalho, eu já fiz até uma história em quadrinhos na minha casa, que ficou legal. Daí nós tivemos, então, um texto, resultado de uma pesquisa que nós fizemos, e dentro desse texto existem tirinhas, imagens produzidas com a linguagem dos quadrinhos. Como vimos lá no início, além dos alunos do professor Ricardo, a turma do 9º ano da escola comunitária também trabalha com projetos de maneira interdisciplinar e transversal. Eles colocaram o pé na estrada rumo ao litoral paulista para desenvolver o projeto Baixada Santista. Acompanhamos o grupo durante uma sexta-feira de programação extensa e chuvosa.
Campinas e Santos estão dentro do mesmo processo de viver... Neste projeto, os alunos estudam de maneira conjunta as disciplinas de História, Geografia e Ciências. Previamente, os alunos realizaram uma pesquisa sobre os lugares que seriam visitados e levantaram questões para serem respondidas no decorrer das atividades. Fizeram parte do roteiro a visitação e o estudo de pontos importantes da cidade de Santos. O sistema funicular ele funcionava na Scarpa, né, de Santos, na época lá do café. Então eu espero ver esse sistema funicular funcionando, mas só que numa escala menor. Começou o estudo, antes de qualquer coisa... Este é Eduardo. Ele é educador ambiental e trabalha em parceria com a escola comunitária neste projeto. Vocês estão vendo um sistema funicular que ainda funciona. Nós temos um cabo de aço de ponta, uma ponta do cabo está nesse bonde, a outra ponta está naquele bonde lá em cima, ó. 157 metros de distância. Fátima dá aula de História e é uma das professoras envolvidas diretamente no projeto. A comparação entre as duas igrejas de Campinas, que são de uma época posterior, final do século XIX, com essa capela aqui, nós fazemos toda uma integração da área de História de cidades que passaram pela modernização capitalista a partir do final do século XIX, observando toda a parte de tecnologia, do processo mesmo de revolução industrial, mas trabalhando os outros lados também das contradições, as contradições sociais, dos problemas dessas cidades que passam por um crescimento, né? Além de Fátima, os professores Adilson, de Geografia, e Eduardo, de Ciências, também estão envolvidos no projeto Baixada Santista. O nosso trabalho é de grande integração com História e com Ciências, porque a gente trabalha alguns temas. Então, desde questões da formação de Santos, a ocupação, as condições naturais para a construção do porto e todo o processo de ocupação do entorno e os impactos ambientais. A gente consegue ver tanto esse passado de formação do porto, como a importância que ele foi tendo ao longo aí do século XIX para o século XX e os problemas que isso trouxe. Ao mesmo tempo que gerou tanta riqueza para a região, mas que tipo de problema isso pode ter ou na área social, ambiental, econômica. Então, as três disciplinas conseguem fazer bem essa integração. Gente, do lado direito de vocês, agora eu queria que vocês observassem e fotografassem. A contribuição de ciências é trazer, no primeiro plano, discussão sobre as questões socioambientais de toda a região. Então, os alunos, ao longo do processo, né, eles estudam no currículo de ciências toda a parte de biodiversidade, os ecossistemas, estudam questões ligadas à geociência. Então, nós estamos discutindo, por exemplo, a questão dos mangues, né, dos manguezais, dentro de um contexto socioambiental, a questão das invasões, um problema social que existe, isso ligado, né, ao desenvolvimento da cidade, no caso da cidade de Santos. Eles vão aprendendo os conceitos sempre relacionados com determinadas questões que estão sendo discutidas e problematizadas, né? Porque você tem uma informação geral e depois você aplica em cada disciplina. É melhor do que pegar cada coisa separada que você não consegue ter uma noção geral depois. Tá ficando mais fácil até, né? Porque você estuda, aprende sobre isso e quando você chega aqui você consegue reconhecer. O professor Ulisses Araújo alerta para a diferença entre o conceito de interdisciplinaridade, que é utilizado na estratégia de projetos, e o de multidisciplinaridade. Na multidisciplinaridade, você traz os especialistas dessas áreas fragmentadas que vão trazer a sua contribuição sobre aquele fenômeno em estudo. Cada especialista vai lá, faz a sua leitura e volta para o seu campo disciplinar. Na interdisciplinaridade, existe diálogo entre esses campos de especialização. Existe um diálogo entre as disciplinas. No estudo desse mesmo fenômeno, o historiador, ou químico, ou biólogo, eles não se limitam a ir ali e dar a interpretação da disciplina deles para aquele fenômeno. Ele vai ouvir a explicação dos outros fenômenos. Por isso, a palavra-chave para entender a interdisciplinaridade é diálogo, no meu ponto de vista. Promover um diálogo com as outras disciplinas vem de uma postura do professor, do que ele entende sobre, né, de educação, de interdisciplinaridade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Cada professor tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de encarar, o que ele gosta de enfocar. E conseguir isso num conjunto é trabalhoso. Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, ele é um projeto que abre a possibilidade
do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo escolar. Então é um projeto que vai dar essa condição do aluno problematizar o mundo lá fora, buscar respostas para as dúvidas que ele tem e principalmente perguntas e respostas que tenham essa natureza ético-político-social, que leve ele a compreender o mundo lá fora visando essa transformação do mundo.